Olá, jovens, graça e paz, uma alegria estarmos mais uma vez para juntos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E os jovens são pessoas importantes, destemidas, corajosas, e eu quero aproveitar, passar para vocês um conselho. Eu sei que conselho, né? Fala, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente vendia. Mas há conselhos que deveriam ser vendidos mesmo, né? Que nem o caso, esse conselho que Davi passa para Salomão. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Crônicas 28, versículo 9. É um conselho. Veja que Davi vai falar para Salomão que ele conhece o Deus de Davi, o Deus da família, mas que realmente é importante alguns conselhos. E é interessante que Deus é aquele que esquadrinha os nossos pensamentos. Ele conhece a minha vida e a sua vida. Por isso o versículo diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Por isso eu quero, então, assim como Davi, passar esse conselho para você, jovem, para você, adolescente, para você que é tão importante na caminhada da vida. Esse conselho é muito propício. Portanto, condições divinas para uma bênção. Esse conselho, eu creio, se você guardar, você será sempre abençoado. Veja que Davi era já velho pai, né, velho rei, e agora que conselhos um pai idoso, marcado pela experiência da vida, né, o que é mais importante, o que ele tinha de mais importante para passar para o seu filho Salomão, diante da sua experiência. O que eu passaria para o meu filho? Qual seria o melhor conselho para passar? E então Davi aqui, ele passa esse conselho, e ele passa um conselho para o jovem rei que vai assumir o reinado. Um compromisso grande, né, ser rei do povo de Israel. E aqui Davi então agora passa esse conselho, ele diz assim: meu filho, se o buscares, será achado de ti. Porém, se o rejeitares, se o deixares, te rejeitará para sempre. Aqui está um conselho. Veja que Davi passa esse conselho para o seu filho Salomão. Mas aqui tem uma decisão muito importante, uma importante decisão. A decisão é do filho. Veja, se o buscares, a decisão é sua, filho. O conselho é esse. Se você realmente o buscares, será achado. Mas se você rejeitar, se você deixar, você será rejeitado para sempre. A decisão é sua, filho. O conselho é esse. Agora, a decisão é você que vai tomar. O sucesso de uma vida está em viver no centro da vontade de Deus. O segredo da vida, o sucesso da vida, a bênção está em viver no centro da vontade de Deus. Não é fácil, mas é uma recomendação da palavra de Deus. Viver no centro da vontade de Deus. Por isso a palavra recomenda constantemente: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Veja que são recomendações da palavra
do Senhor. Buscai ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o conselho, filho. Esse é o conselho. O conselho é esse. Se o buscares, ele vai deixar você encontrar. Ele vai deixar ser achado por você. Por isso, a decisão é sua. Mas uma segunda lição que eu quero deixar, uma gloriosa experiência. Aqui está, ele deixará ser achado por ti. Porque a palavra de Deus diz que aquele que procura, acha. Aquele que o busca, encontra. Veja, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. Então veja que o Senhor deixa ser encontrado por aqueles que o buscam de coração. Um exemplo muito importante é daquele eunuco. Não sei se você conhece a história, mas o eunuco estava voltando para a sua terra. Ele talvez tinha vindo para Jerusalém para a festa, mas agora estava voltando para a Etiópia. E ali ele foi lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não conseguia entender. Aquela palavra que ele estava lendo era do próprio Isaías, estava falando do profeta Isaías, ou estava falando de outra pessoa. Ele não conseguia entender. E aí então Deus manda Filipe, Filipe se aproximar daquela carruagem, porque naquela época a leitura era feita em voz audível. E ali então Filipe corre e acompanha aquele carro e ouve aquela leitura. E aí então Filipe pergunta para o eunuco: você está entendendo o que está lendo? Ele diz: não há quem me explique. E aí Filipe então explicou. Depois que ele entendeu, ele abriu o seu coração e foi batizado e foi para a Etiópia como o primeiro missionário. Por isso, quando nós abrimos o nosso coração, essa é uma experiência gloriosa, gostosa, a experiência de estar com o Senhor, de sentir a presença do Senhor. Por isso, uma terceira lição, um perigo a ser evitado. Olha só, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Filho, evite este caminho. Olha só, filho, não seja como Saul. Por que eu estou falando não seja como Saul? Saul foi o primeiro rei, mas Saul se tornou um homem tolo e abandonou os caminhos do Senhor. Não sei se tinha, se ele realmente andava no caminho, no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, mas ele se tornou tolo, teve um procedimento tolo. Veja o que diz a palavra do Senhor, diz assim, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Então, Samuel ainda tinha pena de Saul, mas Deus já tinha rejeitado Saul por causa do seu procedimento tolo. Portanto, filho, se quisermos ter uma vida abençoada, precisamos ter cuidado para não vivermos isolados de Deus. Para termos uma vida abençoada, próspera, nós precisamos seguir os conselhos do Senhor. Por isso Paulo diz assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então veja, tem pessoas que às vezes pregam, às vezes é líder, mas não vive, Então aqui a preocupação de Paulo: eu esmurro o meu corpo, e eu tenho pregado a outras pessoas a palavra, mas eu não quero ser rejeitado, eu não quero ser desqualificado dos conselhos do Senhor. Por isso,
Só tem a ganhar quem segue os conselhos do Senhor, o caminho do Senhor. Só tem a ganhar o homem que busca o Senhor, porque esta é a melhor, esta é a maior decisão da vida. Por isso, filho, que Deus te abençoe e que você possa realmente abrir o seu coração. Se o buscares, ele te deixará ser achado por você. Que o Senhor realmente possa estar esperando aí o abrir do seu coração, do seu entendimento, porque ele esquadrinha, ele conhece cada atitude sua, cada passo seu e cada passo meu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém?